Vamos começar agora a apresentação do nosso trabalho, falando sobre manejo de populações selvagens para o extrativismo, focado um pouco mais na relação da caça mesmo. O trabalho é realizado por mim, a Letícia, e pelo Ernesto. Para os nossos estudos realizados, foi possível perceber que a restrição à caça certamente mitigaram extinções e extirpações, mas a caça nunca salvou diretamente um animal visado. E não há evidências que a caça funcionou como uma forma de manejo para salvar uma população ou espécie de extinção. Os artigos que a gente pegou é discutido o que seria um estado de conservação favorável. E entre eles está se a dinâmica populacional das espécies estudadas indicam que se mantém a longo prazo como um componente viável dos seus habitats naturais, se o alcance natural da espécie não está sendo reduzido, nem é provável que seja reduzido no futuro próximo, e se existe e provavelmente continuará a existir um habitat suficiente grande para manter sua população a longo prazo. Os sistemas reguladores passam a impressão que eles salvaram muitas populações, né, da extinção. Mas, às vezes, uma perspectiva errada que as pessoas têm é que, e muitos estudos têm também, é que a caça era o maior problema, né, da intervenção. Às vezes é entendido que aquela população tinha um problema por causa da caça, mas e não pensam que talvez ela estivesse sendo afetada por outros tipos de intervenções humanas. Esse foi um dos artigos que a gente pegou, que tratavam mais sobre esse assunto, que foi um estudo realizado com uma população de lobos na Suíça, onde era uma população muito endogâmica, e a melhor forma para melhorar essa situação era com o crescimento rápido da população. Assim, mostrando que a caça, tanto legal quanto ilegal, seria prejudicial para aquela população. Aqui explicando mais sobre o que é o Trophy Hunt, que não é muito conhecido no Brasil, não existe muito isso aqui, mas nos outros países isso é muito forte, onde a caça é gerenciada por um programa onde é contratado caçadores que recebem recompensas por caçar esses animais. E é muito argumentado que a caça de troféus pode estimular a designação e aplicação de áreas protegidas e fornecer incentivo econômico para a conservação de espécies de caça, porque gera dependentes da manutenção de populações de animais silvestres. E a receita da caça pode contribuir para economias rurais e assim motivar as pessoas que vivem em áreas de vida selvagem ou adjacentes a apoiar sua conservação, para elas manterem as pessoas indo lá, tanto os caçadores quanto muitas vezes turistas. Esse artigo ele discute um pouco mais sobre o trophy hunting, nesse caso especificamente na Zambia, com grandes mamíferos, onde é mostrado a importância de terem projetos que façam o diálogo entre as pessoas que estão caçando e a comunidade local, onde esses projetos devem trabalhar para garantir que as receitas arrecadadas com a caça traduzam benefícios significativos tanto para a comunidade, para o turismo e que não prejudique a vida selvagem ao mesmo tempo. Aqui nesse slide, eu achei interessante colocar essa imagem que está nesse artigo da Zambia, que eles explicam o caminho do dinheiro, como que acontece toda, para onde vai o dinheiro, para quem que vai, quantos por cento vai para quem, para a gente entender também mais como que funciona esse mercado da caça. E nesse caso específico da Zambia, as empresas contratam caçadores profissionais licenciados pelo governo, ou seja, pessoas específicas podem fazer essa caça. E aí as empresas de caça pagam taxas de direitos de caça por seus arrendamentos para executar caçadas. O cliente de caça paga taxas de licença e permissão para cada caça e cada animal. O cliente podendo ser um turista. Aí um quarto dessa parcela é dedicado à administração geral de áreas protegidas e vida selvagem, passando para o Serviço de Parques Nacionais e Vida Selvagem.
Os outros 3/4 são dedicados à gestão da vida selvagem e o desenvolvimento da comunidade. E, assim, dentro de cada área protegida, 53% da quantidade recebida é destinado ao manejo da fauna local, silvestre, e 47% é destinado ao desenvolvimento da comunidade local. Nós também encontramos esse artigo que fala sobre os efeitos do trophy hunting em populações de leão e leopardo na Tanzânia. Nele, os pesquisadores falam que, de modo geral, em toda a África, as populações dessas duas espécies estão sujeitas à perda de habitat, esgotamento de suas presas e conflitos com o ser humano. E esses fatores estão associados a um grande crescimento populacional nas áreas rurais da Tanzânia. Eles também complementam que não foi possível detectar, segundo a pesquisa deles, qualquer impacto consistente na perda de habitat ou conflito com o ser humano nas áreas de caça. E normalmente a matança que acontece é a matança de retaliação, que é normalmente quando leões atacam pessoas ou o gado de alguma pessoa. E as mortes nessa situação são muito maiores do que as mortes pelo próprio trophy hunting. Também eles viram que a caça aos troféus pode ter sido o principal condutor de um declínio na abundância de leões na caça troféu do país, já que essa atividade passa a ser regulamentada. Os pescadores também observaram a distância entre a aglomeração e aos parques onde estão essas populações desses felinos na Tanzânia. Aqui no eixo Y a gente pode ver a taxa de crescimento populacional e no eixo X a gente pode ver as categorias de distância desses parques. Mesmo sendo possível observar no gráfico que a quantidade de pessoas vivendo próximas ao parque após a atividade de trophy hunting tem aumentado, as áreas de caça localizadas adjacentes às áreas dominadas por humano não tiveram um declínio maior em leões e leopardos do que as áreas de caça protegida de áreas dominadas por humanos, o que sugere que os efeitos gerais da população local foram menos graves que o da caça esportiva. Nós encontramos também esse estudo de 2019, que é intitulado A Regulamentação da Caça como Ferramenta de Conservação da Fauna Amazônica. Nele, os pesquisadores argumentam que a inclusão de comunidades locais no manejo e conservação de recursos naturais representa uma ferramenta altamente promissora. Eles argumentam também que alianças formais ou informais com comunidades locais necessitam de um marco regulatório legal e de ferramentas técnicas para assegurar o sucesso dessas iniciativas. Isso é de grande importância porque, frente a uma baixa governança existente, o Estado não consegue cumprir de forma eficiente seu papel de fiscalizar e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Então, a regulamentação dessa atividade seria essencial. Os pesquisadores também olharam a questão do manejo comunitário na Amazônia. A Amazônia apresenta casos bem-sucedidos de recuperação populacional de espécies sobreexploradas onde o manejo comunitário foi aplicado, como por exemplo o pirarucu. Um estudo de 2013 mostrou um aumento de cerca de 447% do estoque natural da espécie, onde essa estratégia foi implementada. Além disso, o manejo comunitário do pirarucu contribuiu com a melhoria de qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, aumentando a renda, aumentando a autoestima, aumentando o sentimento de pertencimento e aumentando a organização sociopolítica. Os pesquisadores também discutiram a questão do manejo da caça de animais silvestres. A discussão da sustentabilidade da caça deve incluir, além de conservação das espécies, a relevância de espécies cinegéticas como fonte de proteína e segurança alimentar para comunidades rurais. Mesmo com essa urgência, pouco avanço ocorreu nas últimas décadas no que tange a criação e consolidação de protocolos de manejo de caça. Mesmo que exista dificuldade no desenvolvimento de um protocolo de manejo comunitário de caça, tanto na implementação, quanto no treinamento, quanto na fiscalização, eles deveriam ser almejados, já que sua falta impede que a comunidade científica e tomadores de decisão se articulem com as comunidades rurais a fim de criar protocolos de exploração menos danosos e mais eficientes. Eles concluem com os pressupostos para o estabelecimento de programas de manejo comunitário da caça. A caça é uma realidade que não deve ser ignorada, e sua proibição impossibilita que o problema seja enfrentado de forma efetiva. Deixar essa discussão para depois só irá dificultar a criação de estratégias de conservação que visem uma atividade que, embora legal, acontece diariamente nas comunidades rurais da Amazônia.
Aqui são as referências bibliográficas que a gente usou para poder fazer esse vídeo. E muito obrigado por assistir nosso vídeo.